Então ficou o capítulo 16 do Evangelho de João, a terceira e última parte, do 17 até o 33, né? 17 diz assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? Diziam, pois, o que quer dizer isso? Um pouco. Não sabemos o que diz. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disso, que vos digo, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco me vereis. Digo que certamente vocês chorarão ou se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a vida de vocês se transformará em alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer, mas depois que descansa mais, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhe tirará essa alegria. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vocês não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, Pois o próprio Pai os ama, quanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu saí do Pai em algum, de novo deste mundo vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato és filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Aproxima-se a hora, já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Bem, nós estamos nessa terceira parte, né, do Evangelho de João, capítulo 16, entre os versículos 17 e 33, né, seguindo essa reflexão, né, tentando de alguma forma, ao ler a palavra do Senhor, perceber como o Senhor se relacionava com seus discípulos, a maneira como ele conduzia, como ele cuidava daqueles que estavam tão próximos e como ele continua fazendo isso conosco, né? Embora às vezes a gente não perceba o cuidado de Deus com tanta frequência, né? Às vezes a gente repara o cuidado de Deus em alguns momentos, aí aquilo vem assim, a gente, puxa vida, Deus está cuidando e tal, né? Mas pra gente é como uma criança também que está amadurecendo, né? Às vezes a gente não consegue ver todo o cuidado, né? Todo o amor, todo o zelo que Deus tem pela nossa vida, né? Eu até postei uma mensagenzinha, não sou muito disso no grupo, mas era muito interessante do pastor Gilberto, que ele falava isso, né? Que se todo crente tivesse o pleno conhecimento da salvação, né, do resgate, da obra que o Senhor fez por nós na cruz, ele diz, não haveria cristãos descontentes, não haveria cristãos murmurando, né, porque a nossa alegria, a nossa convicção seria plena, né, naquilo que ele fez por nós.
Me chama mais uma vez a atenção, né? Como o Senhor está fazendo questão de explicar, né? João Daniel, hoje eu acertei, né? Deu para a gente um testemunho na semana passada enriquecedor sobre Deus sempre responde, não sempre naquele momento que a gente pergunta, mas Ele sempre tem uma resposta. E essa questão aqui que a gente percebe do Senhor assim, entrando nos mínimos detalhes com os seus discípulos, né? A gente já tinha estudado na semana passada que o Senhor estava instruindo para que eles não tropeçassem, que o Senhor estava compartilhando que a alegria seja completa. Agora a gente terminou esse trecho que a gente leu, que Ele continua instruindo para que eles tenham paz. Então, para que não tropece, para que a alegria seja completa, para que tenha paz. Então, da parte do Senhor, o Senhor está fazendo tudo aquilo que é necessário, né, para manter, né, e para guardar os seus discípulos. Mas olha que coisa interessante, né? No versículo 17 diz assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, né, o que ele quer dizer com isso? Eu não estou entendendo bem. Então pintou uma dúvida ali, que eles não estavam conseguindo compreender o que Jesus estava falando, né? E aí eles perguntavam: o que quer dizer isso um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que eles desejavam interrogá-lo. Olha que coisa interessante. Eles não perguntaram. Eles não, vamos colocar assim, oraram. Eles não fizeram um questionamento direto. Eles não fizeram uma pergunta. A dúvida ainda estava se formando no coração deles. E aquilo que o salmista disse, né? Antes que a palavra saia da minha boca, tu já sabes, né? Então, antes mesmo que eles questionassem, antes mesmo que houvesse uma dúvida, o Senhor, percebendo, já respondeu. Isso para mim vem assim de uma forma muito consoladora e forte, de que muitas vezes nós cremos e às vezes não percebe nisso, a gente crê sem perceber. A gente crê que Deus não quer falar, que Ele está quieto, que não responde. A gente às vezes percebe, a grande maioria dos cristãos, né? Às vezes reclamando, não diretamente, mas você percebe: Deus não fala comigo, Deus não me responde, eu não sei o que fazer e tal. E quando a gente vai ouvir ou analisar de uma forma mais detalhada, né, conversar com aquele irmão, a gente vai perceber que Deus está respondendo o tempo todo. Ele só não está entendendo a resposta que Deus está dando a ele, né? Então aqui dá para perceber que antes da dúvida, antes do questionamento, o Senhor já antecipou o quê? A resposta, né? Agora, para a gente, às vezes, o problema não está na resposta, tá? Em estar preparado para entender a resposta do Senhor, né? Então eu trago uma pequena experiência que eu tive há algum tempo e que me ajudou nesse ponto, né? Quando eu fui fazer uma visita a uma irmã que estava com a sua mãe muito doente, não andava mais na cama, e o irmão que tinha combinado comigo, acho que eu não pôde ir, alguma coisa assim, tal. Eu fui, eu não conhecia muito a irmã, era da congregação, mas aquela coisa que tu conhece, mas não tem um vínculo muito forte, uma intimidade e tal. Fui para representar os irmãos, né? Tentar ajudar, saber o que precisava e tal. E quando eu bati assim na porta que ela abriu, ela falou assim: pô, finalmente, né? Caramba, finalmente alguém apareceu. Eu, fiquei meio sem graça assim, né? Eu tava ali na porta, não conhecia, não dava nem para brincar, né? Ela falou assim: porque vocês me abandonaram, ninguém veio me visitar, eu tô passando essa prova. Ela, acho que no momento assim de estresse também, né? Devia estar com muitos problemas e tal. Meu irmão, ela descarregou. Já tem uns bons 6 anos isso, né? Ela descarregou, fui ficando pequenininha ali, né? Falei assim: caramba, porque vocês não ligam pra nada, não amam ninguém, não sei, tô com a minha mãe acamada e tal, não sei o que. Eu, só fiquei quieto. Falei assim: cara, vou ficar quieto, vou deixar ela dar o ombro, né? O ouvido pra ela falar. E ela, fiquei em pé. Depois ela falou: não, você quer sentar e tal? Eu, não, obrigado e tal, sentei. Aí eu falei assim: senhor, eu não tenho o que dizer. Assim, sinceramente, eu não tenho nem o que falar, né? Falei assim:
A irmã nos perdoa, porque realmente, né, a gente não percebeu essa necessidade antes, né? Mas a gente, ainda que tarde, está aqui, né? Aí, engraçado, Deus não deixa a gente enganado, né? Aí eu perguntei assim, mas a senhora está narrando tudo o que aconteceu? E pelo que eu conheço, Deus é muito pouco, mas dentro desse pouco, Deus nunca falou nada com a senhora. Deus nunca disse nada. Aí ela mandou, veja bem, né? Não, veja bem. Eu estava numa consagração há 1 ano e meio atrás, né? E a gente estava orando. E aí Deus falou que me via passando, Ele estava me conduzindo num deserto muito longo. Muito longo. Sabe? Muito longo mesmo. E eu estava sozinha. Cara, ela começou a falar. Ela começou a falar tudo que estava acontecendo agora numa outra visão. Né? Ela começou a narrar todos os detalhes. E tudo que eu falava era o que ela estava passando. E aí, quando ela terminou de falar aquilo, eu falei assim, puxa vida, glória a Deus. Então, Deus falou com a senhora tudo o que ia acontecer. E até o porquê a senhora precisava atravessar isso sozinha. Já que Deus estava falando com a senhora que havia um conserto entre a senhora e a sua mãe. Não é porque eu não falo com a minha mãe, porque eu não perdoo ela e tal, não sei o que, era um conflito lá entre mãe e filha. E eu sei que ela, quando narrou, ela contou exatamente tudo aquilo que ela estava passando e o motivo pelo qual estava sozinha. Eu falei assim, pô, realmente, mano, se tem mais pessoas aqui, as pessoas iam... Esse foco é se perder. Não tem ninguém, porque a senhora precisa pegar sua mãe no colo, precisa levar para dar banho, né? Depois precisa voltar. Então, o Senhor criou uma situação que agora só estão vocês duas. E aí ela começou a chorar, falou, e ela já está assim, agora ela que me chama de mãe, eu já não consigo ficar com mais raiva dela e tal. Aí foi falando já o processo, já o resultado do que Deus estava fazendo, ou seja, uma reconciliação, um respeito, um perdão, tal, tudo. Eu olhei para aquilo e falei assim, caramba, irmão, o que eu estou fazendo aqui? Deus está no controle de tudo, Deus criou a situação, falou com ela, conduziu ela pelo deserto, está no controle da situação da mãe dela, está na cama, criou essa situação para haver um perdão, para curar o coração dela antes de recolher a mãe dela, que o coração dela era super amargurado por a mãe rejeitar ela e preferir as primas. Então Deus está fazendo todo um conserto, trabalhando, o Espírito Santo está fazendo uma obra linda, só glorificar o nome do Senhor, né? Só que em tudo aquilo que Deus falou, em tudo que Deus acompanhou ela lado a lado, ela não conseguia entender nada. E como ela não entendeu nada, o coração dela estava como? Triste. Agora olha que interessante, Jesus está falando assim, tenho-vos dito essas coisas para que não tropeces, ou não se escandalizem. Eu não falo, pô, não, Deus está nessa situação. Tenho dito essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz. Então olha que coisa interessante, você fala assim, pô, puxa vida, é isso. Deus falou comigo. Deus falou comigo que Ele ia me apertar. Deus falou comigo que eu ia passar por esse processo. O Senhor acalentou o meu coração. O Senhor está nessa situação que eu estou atravessando, né? Então é o que o salmista fala. Tu estás comigo. Então, isso basta. Então, a importância que eu percebo aqui logo no início, né? Não só de estar com Jesus, porque às vezes os irmãos falam assim, não, Jesus está no barco, está tudo bem. Jesus estava no barco de Pedro e ele estava desesperado, meu irmão. Acordou e sacudiu Pedro. Então, Jesus estar no barco significa alguma coisa? Não. Significa, mas pode também não significar nada, porque ele pode estar no barco e o nego está desesperado, quase pulando do barco. Então assim, a questão não é só a primeira instância de Jesus estar no barco. É quando eu olho Jesus dormindo na proa, qual é a minha reação? Se eu deito do lado dele para dormir, porque ele está no controle, ou se eu vou sacudir ele. Você não vê que eu vou perecer? Você não vê que o barco vai afundar? Você não vê do jeito que está indo a minha família? Você não vê a situação que eu estou passando no trabalho? Você não vê todas as situações que eu estou atravessando? Pô, você é esmagado, meu irmão. Não vou aguentar, pô. Uma hora esse negócio vai me arrebentar, esse bagulho. Eu não estou aguentando. Isso não está certo. Eu passar por essa situação não está certo. Mas Jesus estava no barco. Mas Pedro não estava em Cristo.
Então é claro que ali o Senhor estava plantando uma realidade espiritual neles através de uma situação prática. Por que o Senhor dormiu e deixou a tempestade pegar? Foi o Senhor que... Claro que foi Ele! Foi Ele que criou aquela situação? Claro! Porque havia algo que Ele queria ensinar aos seus discípulos. Pô, amanhã eu não vou estar, e tempestades virão maior que essa. Perseguições virão maior que essa. Situações vão vir, e eu preciso fortalecer os meus discípulos. Eu preciso preparar os meus irmãos. Eu preciso tornar eles homens valorosos no meu nome. Eles vão passar a pedir no meu nome. Mas vai haver um tratamento interior, vai ter um tratar no interior desses homens. Então assim, Jesus está no barco, amém. Mas a percepção de quem é Jesus no barco e qual deve ser a reação do meu coração frente a isso é a próxima etapa. E aqui o Senhor está exatamente ensinando isso a eles. Olha, se tem dúvida, não tem problema, eu respondo. Se eu perceber que não houve entendimento, eu falo. A parte do Senhor está perfeita, Deus é fiel, nenhuma palavra dele cai por terra. Agora, o meu coração precisa estar o quê? Apercebido para entender. Meu coração precisa estar sensível para que, quando ele fale, eu capture aquilo. Né? Porque às vezes ele faz perguntas, como a gente já comentou quando estudava lá no início do livro de Deuteronômio, que não fazem sentido para a gente. Eis Israel que põe diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que vocês querem? Pô, é aquela pergunta que quando você lê, se não estiver num culto, numa pregação religiosa, se estiver lendo em casa, você fala assim, cara, essa pergunta para mim é sem sentido, meu irmão. É sem sentido por quê? Porque todos nós queremos escolher a bênção na vida. Aí vem o segundo problema, eu não escolho com a boca, eu escolho com a forma que eu ando. Então às vezes eu escolho a bênção, mas eu quando ando escolho a morte. Então é por isso que a pergunta passa a fazer sentido, porque a resposta não é como eu imagino. A resposta não vem quando eu falo, Deus, eu entrego minha vida, isso, não. A resposta vem quando eu ando de forma coerente com aquilo que eu estou respondendo. E aí a gente entende por que Deus faz esse tipo de pergunta, que não são perguntas idiotas, não são perguntas sem sentido. São perguntas que deveriam gerar profunda reflexão no coração de Israel e no nosso coração. Né? Então assim, Jesus percebeu que eles desejavam interrogá-lo, e aí eles, né, o Senhor já entra e fala, vocês estão se perguntando uns aos outros o que eu quis dizer. Né? E aí o Senhor vem e fala, olha, no versículo 20... certamente vocês chorarão e se lamentarão. Quem quer ouvir isso? Ninguém, né? Você já ouviu alguém pregando? As pessoas que vão pregar, elas fogem de qualquer tipo de realidade que vai ferir o público carnalmente na mente delas, porque elas acham que isso é uma notícia ruim. Mas irmão, a verdade, a realidade nunca é ruim. Se alguém disser o que vai acontecer, né, aqui quando o Senhor está fazendo, né, está preparando os seus discípulos, é a melhor coisa, porque a pessoa não é pega o quê? De surpresa. Então você deve falar, olha, você vai passar por essa situação, Pedro, você vai me negar nessa situação, ó, tá vendo isso? Então ele está falando, quando a gente ouve e crê, então quando aquilo acontece, minimamente o que vem no nosso coração quando a gente deu ouvido? O Senhor está no controle. Então passando, não tem problema sentir a dor, não tem problema chorar, não tem problema gemer, não tem problema nada no meio do processo. Nenhum disso. São reações nossas humanas normais e naturais. O que o nosso coração não pode perder é a realidade de que Deus está no controle. Deus está controlando aquela situação. Nada foge, Ele não vira o rosto e de repente alguma coisa acontece. Nada sai do controle dele. Por mais que o cenário seja o pior possível, nem um fio de cabelo, nada, quantidade de folhas de uma árvore, nada, absolutamente, ele controla todas as coisas, né? Mas ele diz assim, ó, mas o mundo se alegrará quando vocês estiverem tristes, né? Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Que coisa esquisita. Você já ouviu alguma vez uma tristeza se transformar em alegria? Uma tristeza se transformar em alegria? Um processo que a gente passa que possa parecer tão ruim, depois aquilo gerar tanta alegria. O salmista falou isso.
foi muito bom ter sido afligido, porque agora ele fala cantando isso. Claro que ele lembra que naquele momento ele chorou, mas agora aquela tristeza se transformou numa alegria, em êxtase, inclusive de cântico ao próprio Senhor. Porque ele viu que nesse processo Deus fez grandes coisas na vida dele. E a obra do Senhor na vida dele gerou uma grande alegria no seu coração. Pô, Deus está no controle. Cara, achei que estava sozinho naquela situação, né? Me desesperei, berrei, gritei e tudo, e puxa, tudo estava cooperando para o meu bem. Deus, sabe, Deus disse sim quando tinha que dizer sim, Deus disse não quando tinha que dizer não, sabe, Deus permitiu na medida que eu podia suportar. Pô, tá tudo perfeito, sabe, tudo perfeito. É claro que para os discípulos que estavam ali é muito difícil. Então ele falou em parábola, né? A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce ela esquece da angústia, é uma verdade. Então o bebê é sempre maior do que a dor que sente. O fruto que vai ser gerado na nossa vida é sempre maior do que a leve e momentânea tribulação do presente século, que não pode ser comparada com a glória do porvir. Então essas coisas, elas são importantes, que o Senhor está ensinando a eles, né, e também ensinando a nós, de que por mais simples que pareçam, elas precisam estar bem enraizadas no nosso coração. Que o por mais, sabe, por mais que a gente receba uma notícia que às vezes é muito difícil de digerir, de uma saúde, de um filho, de um problema, sabe, a gente sempre tem que lembrar que isso tudo, se nós cremos, se somos filhos, né, não somos bastardos, a gente vai ver o amor de Deus nessa situação que a gente está vivendo. A gente vai ver o amor de Deus. A coisa mais certa do mundo é Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, quando a gente vai pegar, estudar um pouquinho, 1ª e 2ª Epístola de João, isso vai ficar muito claro. Deus vai revelar o seu amor. Ele vai revelar o seu amor. Embora naquele momento, talvez a gente não compreenda. E aí entra uma atitude nossa interior, não é de não fazer nada exteriormente, interior, de descansar, no sentido de esperar no Senhor, interiormente. Às vezes pode ter alguma coisa, uma atitude que eu tenho que fazer, mas o meu interior não está tumultuado, o meu interior não está turbado, o meu coração não está confuso, ele está no Senhor. Nós estamos em paz, esperando ver o que o Senhor vai fazer naquela situação. Isso faz toda a diferença na hora que a gente entra no deserto. Isso faz toda a diferença quando a nossa casa desmonta. Isso faz toda a diferença quando a gente está em crise. Isso faz toda a diferença. Mas eu senti o cuidado assim que Deus deu ao revelar isso pra mim, porque eu pude reviver de forma sobrenatural coisas muito boas, sabe? Reviver momentos muito bons com eles. Então assim, eu não consegui nem ficar chateada com Deus, sabe? Nada. E assim, ele fez assim, mostrar todo o cuidado dele, até na forma como o meu pai faleceu. Porque ele faleceu de infarto fulminante. E foi assim, óbvio, cara, assim, pra família foi ruim, né? Porque ele tava com as minhas avós e tal, não tava perto e tal. Mas ele faleceu em família. Ele costumava assim, ele não tinha ainda se libertado do vício da bebida, então costumamente ficar com uns amigos no bar. E ele ficou em família, sabe? Tava num momento em família. E o pastor que ele amava, assim, que ele tinha uma carinho, foi o pastor que batizou ele,
se mudou para a Áustria com a mulher e tipo, aquilo foi um impacto no coração dele. E eu sabia que quando eu soube essa notícia que a probabilidade daquilo mexer muito com ele e afetar ele de uma forma tremenda, tipo, ia ser muito duro para ele, porque ele realmente tinha um amor para aquele pastor muito grande. Então, assim, eu senti como se fosse um cuidado do Senhor de resguardar ele, você tá entendendo? Então, assim, é mais ou menos isso. Você, até numa situação que é de motivo de tristeza, Deus faz, assim, cuida de uma forma muito, muito legal. Isso você conseguiu ver na sua vida cristã prática o amor de Deus nesse cuidado e nesse zelo. E assim, olha. Não, eu estou lembrando do que Jesus fala no finalzinho do capítulo. Porque assim, Jesus tem dito isso para que em mim vocês tenham paz. Quer dizer, ele adianta situações que é para que você, quando você passar por ela, você tenha tranquilidade de ver, não. Porque a gente tem a tendência a achar que ele perdeu o controle. É verdade. Então, assim, não, até aí Deus está. Eu tenho uma situação prática também em casa que a minha mãe ela foi diagnosticada com a diabetes, se não me engano, tipo 1, que é a pior que tem. E pouco tempo a pessoa fica cega, amputa membros, enfim, porque altera a circulação. E assim, eu orei muito pela cura e hoje em dia eu só agradeço a Deus. Minha mãe, ela, assim, rotina dela, a glicose dela está em 300, 400, onde as pessoas entram em coma. E ela tem mais de 5 anos nessa situação. Então é claro que Deus sustenta ela ali de uma maneira impressionante. Quer dizer, ele não trabalhou da forma que eu pedi, mas sim da que ele quis. Entendeu? Logicamente, toda a minha oração que eu pedi cura para ela, eu pedi também que, se não fosse possível, que Deus trabalhasse da forma dele. E assim, ele tem se mostrado de uma maneira assim. Minha mãe, ela tem uma saúde perfeita. Uma glicose de 400, que às vezes o aparelho nem mede, aí já está para lá de 600. Caramba. E mais de 5 anos nisso. 5 anos que ela foi diagnosticada. Porque bem antes ela já se sentia mal com algumas coisas. Então assim, eu levanto todo dia, agradeço a Deus, todo dia antes de dormir. Eu agradeço a Deus, porque assim, ele sustenta ela de uma maneira assim... incompreensível assim. Quando ela vai no hospital, os médicos ficam desesperados e a calma que ele colocou nela, mesmo ela sabendo disso tudo que provavelmente possa acontecer com ela, também é a força que Deus colocou nela e da maneira que ele a sustenta assim, sabe, a calma, a paz que ele colocou nela, mesmo com essa situação toda impressionante. É impressionante. E a forma como você compartilhou também dá para perceber que é uma coisa que o Senhor tocou em você viver isso em conjunto com a sua mãe, ou seja, isso mexeu com você que está perto e mexeu com pessoas também que estão cuidando dela como médicos. Então assim, a forma como Deus certamente está conduzindo a situação, como Ele está alcançando outras pessoas, né? Porque um pouco parecido com o Filipinho, né? O meu mais velho, ele também tem uma doença na válvula do coração que é uma doença raríssima, não tem cura, síndrome de Kawasaki, não tem como operar, não tem como fazer nada. E tem vários aneurismas. E o médico, quando olha ele em pé, fala assim: pô, cara, se ele está em pé, vai para casa. Entendeu? Então, assim, é o que você falou, sabe? Você vê todo dia uma coisa escrita e uma outra realidade que é diferente daquilo que está escrito. E no final a gente vai aprendendo que a última palavra, de fato, não é porque está escrito não, mas ela é de Deus, cara. É Ele que no momento que achar que e no momento que Ele achar que não é, meu irmão, não é mesmo, né? Então assim, eu creio que de tudo que deve se guardar, como diz o livro de Provérbios, que a gente guarde o nosso coração, como é importante a gente tentar realmente pedir ajuda ao Senhor, para o Senhor cercar o nosso coração, para que o nosso coração fique assim, nessa dependência, né? Porque nessa gratidão, nessa visão, né? Em termos de perceber que Ele está fazendo do jeito dele. Às vezes não é do nosso, mas é do jeito dele, né? Como diz aquele pastor que faleceu já alguns anos atrás, que também tinha câncer, né? Os irmãos orando, era um cara muito querido e tal. E pouco antes de falecer, ele deu esse testemunho. Ele falou assim: irmão, se eu for curado,
os irmãos vão ver a glória de Deus, mas se eu não for curado, eu vou ver a glória de Deus. Então ele sabe assim, se eu não me curar, eu subo, eu vou ver a glória de Deus. Se o Senhor me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Então ele colocou assim, eu não sei o que pedir, né? Ele colocou dessa forma. Porque em ambas as situações eu vou ficar alegre, vai ter a minha família, vai ter todo mundo. E, irmãos, eu sei que a gente, não estou falando isso assim, entendam bem, é só uma reflexão, não estou falando que a gente teve a pensar isso ou não, mas se você parar para pensar, irmãos, se o Senhor nos desse uma visão, né, a respeito dele, assim no sentido, né, das moradas, da sua glória, se nós tivéssemos a oportunidade de apenas, seja em espírito ou em corpo, como Paulo falou, né, experimentar isso, essa intensidade de paz e de alegria, irmãos, e a gente tivesse que escolher entre lá, ficar ou voltar, muitos momentos da nossa vida a gente para e pensa assim, cara, às vezes nem filho, nada segura. Você fala assim, poxa, é exatamente o que Paulo estava vivendo. Fala assim, cara, sabe, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então você... O mais difícil do cristão é chegar a esse ponto que Paulo chegou. De maturidade, né? De chegar e falar, olha, porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque se o cristão começa, se nós na vida aqui começarmos a ver que se a gente morrer é lucro, o que a gente ganha aqui vai ser, só vai acrescentar. Ganhar ou perder não vai ser nada. Porque eu acho que às vezes eu também já vi pessoas pregando sobre Moisés, porque Moisés não entrou na terra prometida. Porque Moisés, poxa, Deus foi, eu já vi gente falando, não cristão, que Deus foi mal em mostrar a terra prometida para Moisés e falar que ele não vai entrar. Eu fico pensando, o que era a terra prometida do que ir direto para a morada? Que foi o que aconteceu com Moisés. Deus olhou, eu acho que Deus até mostrou para Moisés a terra prometida, só para dizer, olha, tá vendo, é isso aqui que eles vão herdar, mas eu vou te mostrar o que você vai herdar. E eu acho que aquilo ali não vai nem... Não tem explicação. Porque Paulo revela isso na palavra. Porque eu conheci um homem, não sei se em sonho ou realidade, mas que chegou o terceiro. O terceiro céu viu coisas inefáveis que eu não tenho como explicar, eu não tenho como descrever. Eu fico imaginando se a gente vive aqui com um pouquinho, né, com um deslumbre do que Deus faz, um deslumbre da glória dele, o que será ser viver na glória diretamente com ele, estar lá diretamente com ele? A gente não tem mesmo, não tem como. Não tem. Como imaginar. Falou que Jesus é tão grande que ele não cabe no imaginário do homem. Né? É verdade, não cabe. Não cabe, não. A gente não consegue mensurar. Como ele, se não me engano, foi Isaías que falou, né? Você tem só uma ideia, né? Uma ideia minha na tua mente do que eu sou. Eu sou bem perto disso aí. Né? Só a sua ideia, né? Só a sua ideia. Não sou nem perto do que você está imaginando. É verdade, a gente limita o poder de Deus em nós. E acaba se limitando também. Porque no Salmo 32 Deus também fala, Deus me revelou assim ali no meio, ali, que Davi revela, né, como é o perdão, pedir perdão a Deus, né? Aí ali no meio tem, aí você já vê que não é mais Davi falando, né? Se não me engano, 32, versículo 9. E Deus fala que vai conduzir, e ainda fala que vai conduzir a nós, né? Não só, você vê que já é Deus falando realmente. E fala para não ser como cavalo ou mula, né? Que por não ter entendimento é controlado por rédeas e pós, enfim, é porque a gente às vezes bota isso à frente, que a gente não tem entendimento e acaba errando e precisando de Deus por causa disso, para puxar isso, né? O que a gente tem que buscar realmente é o que ali ele está querendo dizer, enfim, é o equilíbrio, né? E você não precisar que Deus puxe a rédea, você está saindo totalmente do controle das coisas, enfim, no deserto até mesmo, e se controlar, que
ele está guiando, que, como ele falou anteriormente, que ele que vai guiar, ele que vai levar. É verdade. Eu lembrei muito da aula passada, né? E a sensação que eu tive é como se, assim, às vezes a gente, como falou, limita muito. E a impressão que eu tive é como se, tipo assim, a noção realmente de Jesus caminhando ao longo da história, sabe? Como você apresentou ali. E a impressão que eu tinha é que a gente vê as coisas como se a gente estivesse num buraco de uma fechadura. Você tá entendendo? A gente procura ver, tipo assim, tudo que tá acontecendo, todo desenrolar, toda a nossa vida, tudo, assim, tipo assim, num buraquinho da fechadura. Entendeu? Quando Jesus, ele vê a porta escancaradona, tipo assim, ele tá vendo tudo já, sabe? Só que a gente, realmente, a gente fica só olhando assim. Olha que coisa interessante, né? Ele falando, eu fiquei lembrando do texto que a gente vai chegar quando Jesus fala, né? E a vida eterna é essa. 2 pontos. Que conheçam a Ti como o único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer mesmo o Criador e o Seu Filho. Isso é uma realidade, né? E aí eu fico pensando assim, que às vezes, na maioria das minhas orações, infelizmente ainda, eu pergunto muitas coisas a Deus, eu quero ver muitas coisas. E a gente percebe aqui que mesmo que Ele tenha dito tudo, mesmo que Ele tenha falado tudo, mesmo que Ele tenha explicado tudo, não adiantou. Sabe? Não adiantou. A gente conhece um pouco mais já, porque já leu, apesar de estar ainda aqui no capítulo 16, mas já tivemos a oportunidade de ler e a gente sabe. Então, assim, como é importante, mais uma vez, esse coração sensível, esse coração que ouve, sabe? Esse coração que busca na graça de Deus entender, como o profeta falava no Antigo Testamento, né? Para que vocês saibam e entendam. Então são 2 processos. Muitas vezes ele vai usando o jogo dessas 2 palavras. Então, assim, às vezes todos os nossos conflitos são por isso, e eles não vão ser solucionados nem que Deus contasse para a gente todos os nossos dias até o último da nossa vida. Isso não tiraria a nossa ansiedade, isso não tiraria o nosso ímpeto, sabe? As nossas reações. Não, é um engano da nossa parte. Na verdade, é o fato de o conhecermos em realidade, como o André citou o final, né, é que nos traz paz. Ele diz que essa paz a gente não pode entender, né? Uma paz que a gente não entende, Paulo fala mais na frente, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Então olha a coisa interessante, essa paz, ela guarda a mente e o coração, e nós nem conseguimos entender essa paz que Ele tem para nós. Como eu estava falando assim, uma coisa de que nem que Deus falasse, né, todos os nossos dias nós ainda iríamos ficar ansiosos. Aí eu fico pensando, como é que vê como uma criança vê que você vai comprar um presente para o teu filho, né? Até mesmo para a gente pegou o dinheiro para comprar, aí marcaram para entregar o presente, comprou agora, mas vai entregar daqui a 2 semanas. Você já é teu, só que você só vai receber daqui a 2 semanas. Até as 2 semanas chegarem, você fica ansioso. Já é teu, você tem certeza, você já comprou, está garantido. Mas você vai ficar, porque eu acho que isso é do ser humano, ele vai ficar ansioso. Então eu fico imaginando, como você falou, ainda que Deus falasse pra gente tudo aquilo, tu ia falar, e tu ia chegar pra ele e falar, Deus, e quando é que vai acontecer? Se bobear, a gente ia ficar mais ansioso. Eu com certeza Mais ansioso ainda. Eu sei porque eu sou do tipo que vê spoiler pra gostar mais do filme. Se eu não ler o spoiler, eu não sei. E eu fico mais ansiosa ainda. Ou seja, eu quero saber antes. Agora, olha que coisa legal. Então, Deus conhecendo cada um no seu íntimo, no seu coração, Ele sabe de uma forma maravilhosa quando Ele fala e quando Ele se cala. Então, quando Deus está calado, Ele está revelando o seu amor, porque Ele não está gerando ansiedade no nosso coração, porque Ele nos conhece. E quando Deus fala, Ele também nos ama. Quando Deus diz sim, Ele nos ama. E o mesmo amor que faz Ele dizer sim é o mesmo que faz Ele dizer não. Então, nós não temos um Deus tirano. Temos um Deus todo-poderoso
que todos os homens que conhecemos que estiveram nessa posição se tornaram tiranos. Deus tem todo o poder nos céus e na terra e não é tirano. E está sempre revelando o seu amor. Até a sua ira é a expressão do seu amor. Até na sua ira, quando ele derramava e corrigia, ainda havia um propósito daquela ira surtir um efeito, né? Como é muito lindo lá em Naum, né? Muito lindo quando ele diz assim: eu cerrei os céus para que não chovesse. Em algumas cidades eu fazia chover, em outras não, para que vocês andassem de um lugar a outro e perguntassem o que estava acontecendo. Eu mandei a ferrugem sobre as plantações para que vocês não tivessem colheita. E vocês não me procuraram, né? Aí ele vem falando, aí vieram enfermidades. Ele vem narrando um texto onde ele foi criando situações até que ele chega no final: ó Israel, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Tem jeito, ele criou toda aquela situação e no final ele vai entrar em acerto com o seu povo, né? Mas quando a gente tem essa percepção, porque na maioria das vezes, irmão, sou sincero, eu posso dizer que eu creio que Deus me ama, mas muitas das minhas reações dizem ao contrário. Então, uma coisa tão simples como crer no amor de Deus faz uma diferença brutal na nossa vida. Mas brutal. Porque quando uma pessoa crê em Deus numa questão interior, você vai ver em vários momentos, como ele relatou, por causa da sua mãe, em situações difíceis, a pessoa em paz. A pessoa às vezes até com incômodo, com uma dor, mas interiormente em paz. Então, crer no amor de Deus não é realmente algo intelectual, não é filosófico, não é pensamento positivo, não é estar presente em cultos, né? São questões super importantes, a questão da comunhão, da assembleia, da reunião, que eu digo que nem sempre reunião é comunhão, mas assim, pelo menos da reunião, mas assim, o que a gente está falando é assim, não desfazendo disso, mas indo numa questão mais da essência, né? Uma questão realmente do nosso coração, né? Ao conhecer o Senhor, estar em paz com Deus e em Deus. Como o Deus fala, né? Crer, porque a fé é crer naquilo que se espera e daquilo que não se vê. É você esperar uma coisa, tendo certeza que vai receber, mas você não vê. E muitas vezes você vê tudo ao seu redor que não te mostra. Fala o contrário, que né? Fala o contrário. Que fala o contrário. Que foi como o povo viu na hora que ele chegou no Mar Vermelho. Exatamente. Né? Que o povo de Deus, de chegar, você vai para uma terra prometida, mas chegou, você tinha o Mar Vermelho na frente e tinha o exército do Egito atrás. Eles só conseguiram ver aquilo. Aí dentro dessa reflexão, João, que você trouxe pra gente, imagina, o povo viu naquele dia o exército de Faraó morrer, não viu? O povo viu o mar abrir. O povo viu o maná cair do céu. O povo viu a nuvem. O povo viu a coluna. E a água. E a água. De amargosa vira doce. E não creu. Agora eu te pergunto, Raabe, uma prostituta, uma mulher que dormia com todos os homens lá de Jericó, disse assim para Josué e Caleb: porque eu tenho ouvido o que o Deus de você tem feito às nações. É certo que ele entregou Jericó em tuas mãos. Por isso, guarda, te peço, eu e minha família. Agora vamos lá em Paulo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aqueles homens estavam no local, viram, mas o coração estava endurecido, surdo. E aquela mulher não viu nada. Ela não viu nenhum milagre desse que a gente citou. Como Pedro para Jesus. E ela é poupada. Quando te converter, ajuda os teus irmãos. Ela é poupada, ela casa com Naasson, que é um príncipe de Israel, e entra na linhagem da genealogia de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Raabe ali é uma figura da igreja, dos gentios, daqueles que não faziam parte, não estavam enxertados, mas ouviram
Não viram, mas ouviram e creram. Né? Então a gente retorna mais uma vez para a questão do ouvir. O que o Senhor precisa ganhar da gente, irmãos? Os nossos ouvidos do coração. Se Ele ganhar os nossos ouvidos, então o Senhor nos ganhou. Né? É diferente. Quando eu não vejo, aqui, no mundo físico, quando eu não vejo, eu vou no oftalmologista. Né? No mundo espiritual, quando eu não vejo, eu tenho que ir no cardiologista. O meu problema é no coração. Davi sabia disso. Por isso, quando amaldiçoou seus inimigos, falou assim: Senhor, amaldiçoou eles com cegueira de coração, para que não vejam, não entendam. Né? Ele sabia o que ele estava falando no Salmo, quando ele estava expressando aqueles sentimentos dentro dele. Né? E aí vem a importância ou a bem-aventurança de um coração quebrantado. Tu, ó Deus, não desprezarás, porque habitas o Senhor no alto e sublime trono, mas também no coração do contrito e quebrantado. Né? Então isso também são sinais, né, do que o Senhor está falando, como Ele deseja que o seu povo se comporte, né? O que Ele espera, um povo forte, um povo tremendo, um povo, né, dominador, um povo que é sinistro e tal, não sei o que, mano. Que espera de ti, ó homem, o teu Deus, né? Diz em Miqueias que ande na justiça, e ande humildemente com o seu Deus, né? Dependendo da versão, né? Então assim, olha o que o Senhor está falando. Falou para a igreja de Filadélfia: eu sei que tu não tem força, eu sei que você é pequeno, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, por isso eu vou abrir uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Então assim, essa percepção do que o Senhor está falando aqui com os seus discípulos. Eles estão vendo muita coisa e estão ouvindo muito pouco. Mas mais tarde o Senhor vai abrir, não só em Emaú, mas a todos os seus outros discípulos. E aí o Espírito Santo, olha o papel maravilhoso e lindo do Espírito Santo. Ele vai relembrar, ele vai trazer à consciência aquelas palavras que foram ditas, vai trazer compreensão, entendimento e convencer eles. Aí Pedro começa: puxa, era isso que ele falou, era aquilo que ele disse, era aquilo que... Né? Então a gente vê assim que como é uma coisa do Senhor esse trabalho dele em nós. Não é uma habilidade nossa, não é um curso, não é uma coisa que você possa fazer como aqui na terra e se tornar fera, se tornar um especialista. Nós dependemos do Senhor, dependemos que Ele fale, que Ele tanto haja no efetuar quanto no querer, né? E cabe a nós realmente estar ali com os nossos ouvidos atentos, né? Mas ele anda um pouquinho mais aqui e ele diz assim, falou a questão da mulher: assim vai acontecer com vocês, agora é hora de tristeza, mas eu verei vocês outra vez e vocês se alegrarão. Então há tempo para todas as coisas debaixo do céu. A gente só quer que tenha alguns tipos de tempo, mas a Escritura é clara: há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. E fala assim: pô, mas ninguém veio. Não, tempo de deixar de abraçar. Há tempo de se alegrar, há tempo de chorar. Ele vem descrevendo: há tempo para tudo, mas às vezes a gente foi ensinado ou passaram para a gente em algum momento que não é assim, que o cristão é só vitória, que o cristão é só alegria, né? Não existe, quando a gente procura nas Escrituras, esse tipo de compreensão. A nossa alegria sim é constante no Senhor. Ele fala assim: ó, no mundo tereis aflições, está aqui, nós lemos hoje, mas tem de bom ânimo, porque vocês não vão viver em flutuação, vocês vão viver em mim, você vai ter uma alegria constante, que é essa alegria que eles tiveram da ressurreição. Às vezes, irmãos, não sei se os irmãos permitem assim, mas quantas vezes na minha vida assim, a gente tem aquela noção mesmo, assim, prática, eu não estou falando daquela coisa meio de pensar, de orar, coisa prática, que Jesus está vivo. Às vezes não, sabe, é uma coisa impressionante, mas quando a gente vai medindo ao longo do nosso dia ou tentando perceber, às vezes a gente não se dá conta, não se dá conta o que aconteceu. Nunca aconteceu isso, gente. Um homem esteve morto e no terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte. Meu irmão, o que as pessoas no mundo dizem?
como é que eles dizem assim, há jeito para tudo, não é assim que eles falam, menos o quê? Para a morte, porque eles creem nisso. Qualquer coisa tu dá jeito, mas a morte, pô, aí tu não tem como. Para o cristão isso não vai. Porque, ó morte, aonde está a tua vitória, disse Isaías. E depois Paulo trouxe as suas palavras. Porque ele quebrou o aguilhão da morte, que era o pecado. Cara, ele venceu. A morte é uma inimiga, ela não é algo abstrato. Ela entrou na queda de Adão, é o que Paulo fala em Romanos 5. Por meio de Adão. Mas por meio do último Adão, que é Cristo, meu irmão, entrou a justiça e a vida. Porque ele foi justo, nós fomos justificados. Porque ele foi obediente, nós usufruímos dessa obediência dele. Por isso que a nossa vitória está em Cristo. Ela não é nossa. Se eu estiver em Cristo, desfruto de tudo. Igual aquela questão, né? Você pode estar no banco reserva, mas se você faz parte do time, o time ganhou, você não vai ganhar a medalha? Se estiver em Cristo, é uma realidade. A gente desfruta de tudo aquilo que Ele fez por nós. Mas eu confesso que no meu dia a dia é um aprendizado, né? É como a gente esquecesse muito rápido das coisas. A nossa memória, ela tende a esquecer. Por isso o salmista fala: ó minha alma, não te esqueças de nenhum só de todos os benefícios que o Senhor tem feito. Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e te sara de todas as tuas enfermidades, que coroa a tua velhice de bênção e redime a tua vida da cova. Porque nós podemos esquecer. Então olha o que o Espírito Santo está com a gente em comunhão, conosco, quando habita a gente, sempre lembrando. O que o Senhor quer? Sempre lembrando. Ele falava isso para Israel: Israel, lembra de onde eu te tirei como um forte do Egito. Porque o cara podia estar reclamando o que fosse, meu irmão. Tu está bebendo água, estou mandando maná, tua sandália no desgaste da roupa. Lembra de onde eu te tirei, irmão? Lembra que tu acordava às 6 horas da manhã, dormia às 6 horas da noite, catando palha, fazendo barro de tijolo e chicote nas tuas costas, vendo teus filhos tudo rebentado, tudo marcado. Só lembra disso, Deus falou. Lembra de onde eu te tirei, meu irmão. E onde você está agora. Já era motivo por quê? Na hora, pô, Senhor, meu, obrigado. Já gerar uma gratidão, né? Como você falou no teu testemunho. Pô, obrigado, eu não tenho nem o que falar, meu. Vou ficar aqui só na dispensação. A nuvem levantou, anda, não quero saber. Quando tiver água, Deus vai mandar água. Quero nem reclamar. Mas rapidamente a gente esquece. Então o que a gente fala? Usando essa figura de linguagem: que droga. Eu não aguento mais comer esse maná. Isso é uma porcaria. Eu como isso todo dia. Eu estou enjoado disso. Foi o que eles fizeram. É melhor comer a comida do Egito. Aí vai mais além, porque o que a gente fala, a gente não tem coragem de falar o que está dentro. Então a gente usa a circunstância. Mas se Deus descortinar o nosso coração, que droga andar com esse Deus. A minha vida é sempre essa mesmice. É sempre a mesma coisa. É sempre essa situação. Olha aí de novo. É amargo. Era isso que Deus estava ouvindo. Não era da comida. Era do Deus que dava a comida. E aí aquilo entristecia o coração do Senhor. E tinha gente que comia todo dia um maná e tinha um gosto diferente. Porque o cara, para ele não era o maná. Para ele era: caraca, eu acordei de novo. Eu não fiz força nenhuma. Eu saí da minha tenda, passei a mão assim, enchi a tigela, deu certinho o maná. Vamos comer, pessoal. Porque ele não estava olhando o alimento, ele não estava olhando o que ele estava comendo. Ele estava comendo a provisão de Deus. Ele estava olhando o amor de Deus, o cuidado de Deus. Como nós vamos envolver os nossos filhos? Claro, trazendo eles para os estudos, trazendo eles para... Mas principalmente, por isso muitos filhos de cristãos estão afastados. Principalmente que ele perceba que eu não estou almoçando, eu estou comendo na presença de Deus. Eu não estou jantando e fazendo uma oração religiosa, obrigado por esse alimento. Eu estou jantando na presença de Deus. Ali eu estou me alimentando. Eu estou lembrando que é em vão acordar cedo e dormir tarde se o Senhor não me acompanhou naquele dia.
É em vão tentar vigiar e guardar minha família, ou botar os sentinelas, se o Senhor não estiver guardando. Então, naquele momento que eu estou... Obrigado, porque o Senhor é o meu sentinela. Porque eu acordei de manhã para ir trabalhar, mas o Senhor acordou antes. Tem um texto lindo no livro de Deuteronômio, que diz que Deus se levantava e ia à frente do povo, para ver o melhor lugar do acampamento. Olha só, depois a nuvem levantava e ia. Onde eles chegavam, meu irmão, Deus já tinha estado. O futuro que ainda não chegou até você, Deus já visitou e tem pensamentos de bem a teu respeito, de justiça. Ele já guardou o dia que não veio, porque Ele é Deus. Só que se o meu coração se endurecer e se ensurdecer, eu vou querer apenas ver o dia. E tantos problemas que aconteceram naquele dia. O meu coração vai se turbar, e eu vou chorar, e eu vou me entristecer. Mas, meu irmão, a terra está cheia da sua glória, disse Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor. O problema é eu não ter olhos para enxergar isso. Senhor, me concede olhos no meu coração, para que eu contemple a Ti e as Tuas obras. Para que aí sim haja um louvor nos meus lábios, e eu possa Te agradecer e orar permanentemente em ação de graças. Isso. Fiz para aquele jovem, Senhor, abre os olhos dele para ver o Teu exército. Carros e cavaleiros. Né? Porque ele estava tranquilo, o outro não cara, mas era uma questão de... O jovem desesperado. De perceber. Deus, ele vai, o profeta ora, Senhor, abre os olhos dele. Quando ele abre, ele viu. Ele fica tranquilo. Mas se a visão nossa é a visão de Geazi, é a visão natural, é a visão do que não vai dar, é a visão de que não vai chegar, é a visão da conta, como é que eu vou dizer que creio que maior é o que está em mim do que o que está no mundo? É uma teoria, é uma frase evangélica. Ela não é uma realidade espiritual dentro de mim. Porque a hora que se torna uma realidade espiritual dentro de cada um de nós, a gente vai orar como Davi, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Ainda que os montes caiam. Ele começa a relatar, tem salmos que ele relata amarguras do inferno, me cercaram, me algemaram, situações terríveis que ele realmente passou na sua vida pessoal, né? Mas ele sempre relata que o Senhor estava com ele naquelas situações. Houveram outras situações também de vitória, de tremendas também, né? Como o irmão falou, o equilíbrio, né? O equilíbrio, o dia bom, o dia mau, né? Situações onde a gente vai pular de alegria, outras em que a gente vai chorar intercedendo, passando por aquelas situações, né? Então, assim, eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que vocês pedirem em meu nome. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando a gente vai ver esses irmãos pedindo, naquela primeira oração de Atos, eles foram preparados para pedir o que precisava pedir. Eles não pediram, não, acho que dizer assim, Senhor, eles estão nos perseguindo. E você viu o que eles fizeram com teu filho Jesus. Agora, olha que eles podiam orar qualquer coisa, né? Protege, guarda, livra, não sei o que. Ele falou assim, agora nos dá ousadia para sair de dentro desse quarto, desse cenáculo, e falar que o teu filho vive. E que essa palavra possa ser acompanhada com milagres e prodígios. Diz que o chão tremeu. Não foi? Enche de poder. Foi assim, o chão tremeu. Por quê? Eles pediram, em nome de Jesus, aquilo que estava dentro do coração do Pai. E foi o que o Senhor fez. Aí realmente a coisa ali abre em muitas situações, né? Mas grande parte das nossas orações pessoais, às vezes, não é um guardar e livrar de Deus. É um guardar e livrar da minha carne. Eu não quero desconforto, eu não quero ser confrontado. Eu não quero isso, então eu começo a pedir para a minha carne. É diferente, é isso que o Tiago fala para os irmãos. É por isso que vocês estão orando nessa situação e não está ainda na direção, porque vocês ainda não amadureceram na questão da oração. O Tiago fala para os irmãos ali, na sua carta. Que é necessário que vocês peçam a vontade do Senhor. Exatamente. É exatamente essa questão. O que o Senhor quer que a gente peça, Senhor? Coloca no nosso coração aquilo que está no coração do Senhor, para que a gente possa pedir e orar, né? Então a gente já está falando aqui de uma comunhão, de um relacionamento, né? Da gente
estar junto mesmo com ele. Ele diz assim, então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber e saber que todas as coisas, todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que tu vieste de Deus. Jesus respondeu, agora vocês creem? Agora. Uma vez eu fiquei meditando muito sobre isso. É interessante você falar. Eu sempre gostei muito de analisar o quanto eram poucos os discípulos antes de Atos e quanto eles ficaram intrépidos, corajosos depois. É um negócio assim, muito impressionante se você parar para ver. Aí você falando de paz, de fé, você vê que não é racional. Se você olhar alguma parte do livro, não sei se João, Mateus, alguma coisa antes, ele vai falar assim, vocês vão lá, expulsam os demônios, se vocês forem na cidade, aquela cidade te perseguir, fuja para outra. Mas se te pegarem e te aprisionarem, fica tranquilo, vai vir falar na hora certa. Mas não temam aquele que mata o corpo, mas temam aquele que mata a alma, que lança a alma no inferno. Enfim, ele começa a dar uma função de direção que os discípulos, para eles ouvem, vão, voltam. Parece que nada foi. Não, a gente são uma função de demônio, brigam, não entende nada. Pedro depois nega porque está com medo de morrer. Então, assim, parece que tudo isso que ele falou não tinha muito sentido. E aí, depois de desce o Espírito Santo, que sai aquela coisa racional e entra uma coisa muito espiritual, que é bizarra a diferença. Aí você Pedro anda em Atos 2 assim. Aí você para comparar. O cara ouviu isso lá em Mateus, da boca do cara que estava vivo, Jesus teve que morrer, ressuscitar. Será que foi o processo de ressurreição ou será que foi o encontro que ele teve com Deus e o Espírito Santo? Igual ele comentou ali. Quando te converter, você vai entender, você vai compreender. Realmente, vai ser que está então assim. A gente passa uma coisa na vida que falta encontro com Deus, falta ele aquela direção de Deus, uma coisa sobrenatural, e não só falar ou entender, porque isso é muito racional. É por isso que Jesus fala, aquele que me ama é o que, enfim, é o que ouve as minhas palavras e segue, né? Aquele que respeita a palavra. Então, essa constância de muitas vezes você está ali naquele momento difícil, mas você ouve a palavra, você respeita a palavra de Deus, e é uma coisa sobrenatural, não é natural, não é racional. No racional a gente sempre perde. A gente sempre fica pensando, não, mas Jesus prometeu isso, não tem essa promessa, e você está assim. Quando de repente Deus toca, como faz. É porque há um racional adâmico, que é esse que você colocou, e há um racional espiritual, né, que é aquele que tem a mente de Cristo. É exatamente isso mesmo. Assim, Pedro não escolheu aquele processo. A gente não sabe quando a gente está pronto, né? É ele que vai colocando a gente na situação. A gente nem escolhe agora, não sei o que. Não, ele passou por aquilo, né? E muitas vezes o que a gente está lendo, seja pessoalmente, individual ou coletivamente, né? Algumas coisas é para agora, Deus acaba respondendo algumas questões do nosso coração, como a Vanessa disse outro dia. Vanessa, né? Acertei. E outras coisas é para depois, né? Para quando a gente terminar um processo, terminar um ciclo, né, de amadurecimento, o Senhor levar a gente àquela compreensão, né? Ele ouviu isso, a boca de Jesus, sabe? Cara, não teme quem pode matar o corpo. Se te perseguir, foge por outro. Se te perguntar, fica tranquilo, vai vir, eu vou te dar o que falar. Logo depois ele nega, enfim. Pouco tempo depois, meses depois, ele já está falando dessa forma. Você vê que tudo essa capacitação é só pelo Espírito Santo. Como lá em Êxodo também acontece uma parte de várias de Moisés ali. Ele ora ao Senhor, né, fala que está pesado demais para ele, que ele não vai conseguir, enfim, lá para Jesus levou tudo, né? Lá na hora do cálice lá, Senhor, se for faz, se não der, contudo, seja a tua vontade, enfim, Jesus levou tudo. Moisés ali com 2, 3 milhões ali, assim, precisou da ajuda, assim, Deus querendo também revelar algumas coisas, assim, ali ficou claro que, assim, Deus mandou ele chamar uma quantidade certa de pessoas, né? Enfim, que Deus deu do Espírito que estava em Moisés para eles. E lá no meio do acampamento tinham 2 que não foram. E Deus também enviou o Espírito dele para esses 2. Aí voltaram lá, Moisés, mas os 2 estão profetizando lá fora do acampamento e tal. Aí Moisés fala, né? Quem dera se todo o povo tivesse o Espírito Santo de Deus. A capacitação é só por ele mesmo. Quando ele entra, ele faz a obra. Quem bebe para de beber na mesma hora. Quem fuma para de fumar na mesma hora. Quem fala palavrão não faz mais, não fala mais na mesma hora. Que é assim, uma das coisas de falar palavrão aconteceu comigo, né? No mesmo dia eu parei de falar, enfim, a ação dele. E é gradualmente mesmo, né?
conforme a gente vai se entregando mais. Porque a gente tem escolha, né? A escolha da vida e da morte. A gente tem o poder de continuar ou sair. Deus deu isso pra gente. Apesar de a gente sair, ele busca a gente lá no final ainda, ele traz de volta, mas assim, é sempre estar aberto ao Espírito Santo, né? A voz de Deus no nosso coração, porque funciona, né? Porque tem acontecido comigo no deserto, que quando eu olho, foi provocado por mim mesmo eu estar nesse deserto, e que Deus, mesmo a vida tomando o fluxo natural das coisas, que isso vai acontecer, porque a gente plantou, a gente, de uma certa forma, vai estar no meio daquele deserto ali que a gente meio plantou lá, e, sabe, a mão de Deus ali, sabe, eu causei isso, mas Deus está aqui comigo, eu não fiz o que Ele mandou fazer lá, mas Ele está aqui comigo. É muito gratificante você enxergar isso, você até esquece do que você fez, porque Ele vem, filho, esquece do que você fez, eu estou aqui agora contigo, eu vou te ajudar a passar por tudo isso. É impressionante mesmo, né? Ele não retribui segundo a multidão das nossas iniquidades, né? Ama perdoar, né? Então, isso, como é que pode chegar em algum momento da minha vida, de repente a gente esquece isso tudo e fica tão chateado porque alguma coisa não aconteceu, né? O nome disso é obstinação ou idolatria. Quando a gente quer tanto uma coisa que a gente põe tudo de lado, sabe? Fica impregnado com aquela situação, né? Então assim, a idolatria, ela é tão severa, inclusive o primeiro mandamento é esse, né? Não tereis outros deuses diante de mim. A primeira coisa que o Senhor falou exatamente nessa situação, porque a gente toma esse rumo é porque sempre tem outro Deus. Não tem jeito na história. Quando eu olho para a minha vida, né, uma coisa que eu pedi ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor ainda não é único. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, mas o Senhor ainda não é único. Na prática, né? Eu digo que eu canto como fosse, eu estudo como fosse, mas na prática não é, porque quando eu ando, algumas vezes eu faço essas escolhas baseadas em coisas que eu gosto muito, e não as que eu ouvi o Senhor, né? Mas é o processo que Deus fez com Israel, Ele faz com a igreja. Ele vai retirando a idolatria, cara. Ele vai retirando, Ele vai expurgando os ídolos do nosso coração. Ele vai fazendo o que Osés fala, Ele fala assim: eu cerquei você de espinhos, eu criei um caminho. O que é ser cercar de espinhos? Vai! Tu não consegue, tu vai batendo, vai sentir dor. Ele vai te guiando no meio dos espinhos, exatamente para a vontade que Ele estabeleceu para a nossa vida, né? Então isso é um amor que não tem como a gente descrever, né? Então, só para fechar, ele diz assim, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, né? Então, neste mundo vocês terão aflições. Percebe que paz não é antônimo de aflição, ou seja, não é ausência de guerra nem ausência de problema, né? Paz é uma virtude mesmo interior, do espírito, do coração, né? Pode haver tribulação, pode haver confronto, pode haver dificuldade, mas é aquilo que o Senhor falou: essa paz que eu vos dou, não dou como o mundo dá. Essa paz que eu vos dou, ninguém poderá tirar de vocês. É o que ele deu o testemunho da mãe, você deu outro dia o testemunho daquele irmão que foi caminhando em direção ao óleo fervendo. Quer dizer, o cara foi jogado ali, cara, queimado. A dor deve ser absurda, mas a serenidade dele andando até a morte dele porque cria no Senhor, absurdo. O rosto do cara em paz, parecia, sabe? O rosto brilhando, parecia um anjo. Caminhou até ser morto por causa do Evangelho. A questão não é a morte, a questão é o testemunho diante da morte. Porque todos nós, como homens, é pavor, meu irmão. É pavor. O cara botou a arma na minha cabeça e faz xixi. Esse é o meu natural. Esse sou eu, Rafael. Entendeu? Vi uma situação assim, esse, Rafael, mas aí, como vocês colocaram bem. Mas o Espírito está fazendo uma obra na gente que não é a gente. Não é a glória da gente, não é nada da gente, não é porque a gente muito crê em isso, aquilo, não. É o amor de Deus, o seu eterno propósito em imprimir a vida do Filho dele em nossas vidas. Estevão sendo apedrejado, olhando para o céu, diz que veja os céus abertos e o Filho do Homem. Aí dá mais raiva. Aqueles que estavam apedrejando ficaram com mais raiva que Estevão. Que não dá um entendimento de como ele estava morrendo e, entre aspas, estava feliz. Não, entre aspas, ele estava feliz. No pensamento de quem estava fazendo, estava praticando aquilo,
eles não entendiam, como eles não entendem hoje, como muitos passam por situações e no mundo, para quem não está em Cristo, está um tiro na cabeça. É o caminho. No final de tudo que ele falar, vocês não sabem o que ela fazer. Teve um caso agora, pouco Da tempo. intensamente, então, no final, quantos cristãos morreram queimados, louvando a Deus, né? Agradecendo, louvando. Tem história de dois, até contaram aqui uma vez, não estou muito lembrado, mas que morreram no mesmo lugar, uns 100 anos depois, né? Foi na escola dominical dele. Esqueci o nome, foi um o dos mártires, né? John E depois o outro morreu no mesmo lugar queimado, louvando a Deus do mesmo jeito, da mesma coisa. Assim, põe a gente à prova, né? Até quando a gente está louvado isso, numa pequena situação, você já está perdendo a cabeça, imagina uma mulher ser amarrado para ser queimado vivo, você só olhar para ele, enxergar ele e ser assim que seja. Aí você, realmente, o Espírito Santo vem e te traz isso à memória, no momento que você, não, peraí, não está errado, eu não tenho que me desesperar com isso, só isso. Pessoas no final da vida, o meu Senhor, no final de tudo, pedir ainda perdão por nós, é inacreditável, não posso reclamar por isso, é incontestável, não tem justificativo, não tem como eu justificar nenhuma reclamação sobre nada, porque Deus deu tudo que Ele podia nos dar, que foi o Filho dele. Mesmo que eu desse o meu filho para Ele, eu não estaria dando tudo, porque Ele já deu primeiro, eu estaria dando porque Ele deu. Será que eu daria primeiro antes dele dar? Então, não tem. Hoje eu vivo num estado de paz que, assim, diferentemente da minha esposa, até orado por ela, porque ela falou assim: poxa, ainda bem que você conversou com isso comigo, porque eu acho que você está muito conformado. Eu falei: não é conformado, é aquilo, estado de paz. Aí chega, você está no meio desse furacão, cara, você está aí viajando, não está reclamando, não está tomando uma atitude, mas eu não entendo, não sei por que eu estou assim, mas eu só tenho na minha cabeça que vai dar tudo certo no final, seja aqui nessa terra, ou seja na eternidade junto do Pai e do Filho. Então, para mim, cara, aqui é lucro já. Eu estou acordando todo dia, estou indo trabalhar, as contas estão pagas, enfim, o discernimento que Ele tem me dado para buscar Ele mesmo, porque depois volta para Ele isso, enfim, para a glória dEle, é tremendo também não vem de mim, porque eu não tenho essa compreensão de nada das coisas, ao contrário, eu entendo tudo errado. Quando é o Calhau, a carne ali prestando atenção numa coisa, vai entender nada. Então, enfim, eu estou tentando descrever um pouco, mas assim, é tão intenso, e eu sei que é muito além disso que eu imagino que seja, que assim, eu fico em êxtase só de falar com qualquer pessoa. E assim, o que a gente está falando depende do quanto você está perto de Deus também, do quanto você está realmente deixando o Espírito dele falar, é o jeito que você vai reagir numa situação dessa. Deus tem me mostrado isso através dela, que eu tenho certeza que ela vai se erguer, e através de mim, situações diferentes, situações iguais e ações diferentes. Né? E por mais que a gente fale para quem está numa situação dessa, cara, você tem que orar, tem que se cantar, tem que conversar com Deus, apresentar Ele realmente no altar dele, todo o coração, se abrir, não tem nada oculto, nada. Aí as pessoas realmente voltam para a gente: mas isso é fácil de falar, é na prática, você botar a cabeça lá, tudo cheio de turbilhão. Mas cara, não é difícil, é difícil, mas também não vem de você, não vai vir de você, não é pela tua capacitação, não é, porque a fé não vem de você. A sede de buscar a Deus, de ir ao encontro dele, não é tua. A vontade de buscar a palavra dele, essa questão, esse entendimento, não é teu. Nada é teu, tudo é dele, ele te dá para voltar para ele, né? Para seja de uma forma, né, que seja em louvor, seja servindo, seja ajudando outras pessoas, enfim. Isso é meio perigoso, porque eu não sei como você passa com sua esposa, eu sei que eu passo com meu marido. E aí eu, assim, nesse mesmo discurso, assim, aí eu recebo assim: então não preciso fazer nada, eu só vou ficar na cama, não. E aí você responde
porque entendeu? Porque ele disse, então eu não preciso fazer nada? Então eu vou ficar parado? Então, sabe? Os provérbios, né? Meter com a formiga, Então, preguiçoso. Na verdade, a questão interior, por isso que é como o irmão colocou, é só o Espírito Santo às vezes você orar. Porque na verdade, a gente falou, 2 pessoas subiram para orar, não é assim? Uma falava o quê? Jejum, ora do dízimo, né? Se justificava. E o outro falou, batia no peito, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Os 2 foram no mesmo lugar, foram fazer a mesma coisa, mas com corações diferentes. Assim, na verdade, o que Deus quer não é a situação exterior, é a interior. É por isso que eu falei, quando eu digo descansar, eu procuro ter esse cuidado. O descansar não é deitar na rede ou ficar parado. O descansar é o mais difícil. Olha, não existe coisa mais difícil para um cristão quando Deus fica assim, fala para ele assim, ó, fica quieto e espera. Você gasta mais força para ficar parado do que para fazer qualquer coisa. Porque a nossa carne quer fazer qualquer coisa. Diz assim, sair, fazer, botar um currículo aqui, ou não sei o que, isso não tem problema em nada. Não estamos falando da ação exterior. Estamos falando da gente fazer isso e tem que aguardar interiormente numa posição de espera, confiança e paz. É essa situação interior que é a questão onde eu creio que Deus quer trabalhar na gente, entendeu? Porque é o que vai fazer a diferença no final. 2 pessoas podem sair para buscar uma situação diferente. 2 pessoas podem orar em situação diferente, né? E Deus, eu acho que Deus estava falando aí do currículo e tudo. E Deus permite que a gente faça tudo. Deus deixa a gente fazer tudo. E depois que você faz tudo, ainda vai ter um tempo para você ver que não foi com tudo que você fez, foi não esperar que aconteceu. E usa isso a favor dele. Você estava falando da passagem onde fala que a questão da ansiedade. Aí você fica imaginando que o que é falado lá, né? Não andeis ansiosos. E depois que ele fala tudo, aí eu estava meditando aqui, porque Deus tem cuidado de nós. Ter noção do que é Deus cuidar de mim é saber. Eu acho que quando a gente chega nesse entendimento, não tem mais problema. Não ter mais problema, não ter mais preocupação nenhuma. Porque o Deus que abriu o mar, o Deus que mede o céu com a palma da mão, que tem o estrado dos seus pés, Ele cuida de mim. E ter certeza de que qualquer coisa que vai acontecer na minha vida, Ele está no controle. Eu acho que pelo menos para mim, a maior luta é eu chegar nesse entendimento. E você vê que na escola do Senhor, se a gente colocasse dessa forma, né, na vida, a escola do Senhor, você vê que para ele ensinar tudo isso que ele falou para a gente, ele faz o quê? Como é que Deus ensina alguém a esperar? Esperando. Como é que Deus vai ensinar alguém a confiar? Pondo ele em uma situação contínua de confiança. Então, assim, as circunstâncias, quando a gente para e vê mesmo a coisa, assim, o Senhor permite que você veja de fora aquela situação, não tem como. Não existe uma varinha mágica nesse ponto, né? Existe um Deus que cuida de nós e que está nos ensinando, nos dando crescimento e amadurecimento. Então, assim, Deus cuida da gente. Como é que Deus vai mostrar que cuida da gente? Imagina. É pegar o deserto. Pede sabedoria e não quer passar pelo deserto. É lá que você vai aprender. É lá que você vai aprender. Deus, eu quero que Deus abra o mar. Irmão, cuidado, coração. Para Deus abrir o mar, tem que ter o mar, tem que ter o exército atrás, você tem que estar sem saída nenhuma, porque Deus não vai abrir o mar tendo 100 caminhos. Então você está pedindo para entrar numa situação sem saída. Irmão, não, então me perdoa. Desculpa, oração, volta, puxa de novo a cordinha. Porque na verdade isso não é uma coisa que se pede, é uma coisa que se vive. Israel não pediu isso, mas Israel não pediu isso, eles viveram isso. Porque o Senhor queria ensinar eles a primeira lição. Vocês vão andar muitos anos, embora desce para em alguns meses chegar, mas vocês vão caminhar muitos anos aqui. Primeira lição: eu sou o caminho.
primeiro versículo, que era a nuvem, né? Eu sou o caminho. Então, onde não tiver porta, onde não tiver nada, vou ensinar vocês hoje no dia, mas toca na água e vai abrir. Agora você imagina o cara vivendo isso. Se ele aprendeu, e tem uma outra situação agora na vida dele. Caraca, chegamos para Elim, chegou em Elim, caraca, 12 fontes de água, 70 palmeira, meu irmão, a glória, tu monta a barraca, baixa até estaca forte, tu não quer sair dali, pô. É só maravilha, meu. Elim era... Mas quem é que quer chegar em Mara? Por exemplo, as vagas amargas. Você está lá esperando, você está andando há 3 dias sem água, e de repente você vê água e sai correndo igual um desesperado. Quando tu passa a mão e põe na boca, tu gosta de água amarga. Mas quem deixou o povo 3 dias sem beber? Quem deixou a água amarga para eles provarem? Eu disse Deuteronômio 8, te conduzi pelo deserto para provar que estava dentro do coração. Tem gente quando botou água amarga falou, que droga, meu irmão. É melhor ter morrido no Egito, estou esse tempo todo sem água, agora eu morro, agora água amarga, agora não sei o que, e mostrou o coração dele. E o Senhor falou, e Moisés falou assim, Senhor, as águas são amargas, o que a gente faz? Não, corta a madeira, joga ali. Então a água ficou doce, aí o povo foi e bebeu. Olha só, mas toda uma instrução que Deus estava dizendo para eles, não existe problema se vocês me buscarem. Vocês vão ficar, mas vai ter água, mas eu vou transformar em doce. Você vai encontrar essa situação amanhã? Me pergunta. Leva o teu coração. Fala comigo. Eu tenho a capacidade de fazer uma amargo virar doce e te mostrar como eu faço isso. Você viver isso, para você nunca mais ter medo do amargo. Que o amor perfeito não se fala. Moisés de frente com a Avenida, e Deus fala assim,